Audiobook superintendido por Cristiane Batista, inscreva-se, agradeço. Gilles Deleuze e Félix Guattari. A ideologia da falta, a castração. Seria preciso dizer o contrário, ao mesmo tempo nada há de comum aos dois sexos e eles não param de se comunicar um com o outro de um modo transversal, modo pelo qual cada sujeito possui os dois sexos, mas compartimentados, de sorte que, com cada um desses sexos, ele comunica com um ou com o outro sexo de outro sujeito. Esta é a lei dos objetos parciais. Nada falta, nada pode ser definido como uma falta, e as disjunções no inconsciente nunca são exclusivas, mas são o objeto de um uso propriamente inclusivo que teremos de analisar. Freud poderia ter dito isto, pois dispunha de um conceito, o de bissexualidade, mas não é por acaso que nunca pôde, ou nunca quis, dar a posição e a extensão analíticas que esse conceito exigia. Alguns analistas, que nem sequer chegaram a esse ponto, envolveram-se numa viva controvérsia quando tentaram, em consonância com Melanie Klein, definir as forças inconscientes do órgão sexual feminino, fazendo-o por meio de características positivas em função dos objetos parciais e dos fluxos. Esse leve desvio, que não suprime a castração mítica, mas que a fazia depender secundariamente do órgão em vez de supor o órgão como dependente dela, encontra em Freud uma grande oposição. Freud reafirmava que o órgão, do ponto de vista do inconsciente, só poderia ser compreendido a partir de uma falta ou de uma privação primeira, e não o inverso. Tem-se aí um paralogismo propriamente analítico, que reencontraremos em alto grau na teoria do significante, e que consiste em passar do objeto parcial destacável à posição de um objeto completo destacado, falo. Tal passagem implica um sujeito determinado como um eu fixo sob este ou aquele sexo, sujeito que vive sua subordinação ao objeto completo tirânico necessariamente como uma falta. Certamente, isso já não é assim quando o objeto parcial é posto por si mesmo sobre o corpo sem órgãos, tendo como sujeito não um eu, mas unicamente a pulsão que forma com ele a máquina desejante, e que entra em relações de conexão, de disjunção e de conjunção com outros objetos parciais no seio da multiplicidade correspondente, na qual cada elemento só pode definir-se positivamente. Da castração, é preciso falar no mesmo sentido daquilo que foi dito da edipianização que ela coroa. Ela designa a operação pela qual a psicanálise castra o inconsciente, injeta a castração no inconsciente. Como operação prática sobre o inconsciente, a castração é obtida quando os 1000 cortes fluxos das máquinas desejantes, todos positivos, todos produtores, são projetados sobre um mesmo lugar mítico, isto é, o traço unitário do significante. Não acabamos de cantar a ladainha das ignorâncias do inconsciente, este ignora a castração tanto quanto o Édipo, assim como ignora os pais, os deuses, a lei, a falta. Os movimentos de libertação das mulheres têm razão em dizer: vão à merda, nós não somos castradas. E longe de nos safarmos desta por meio da pobre astúcia que consistiria, para os homens, em dizer que isso é a prova acabada de que elas o são ou mesmo, consolando-os, dizendo que eles também o são, regozijando-se, no entanto, por o serem na outra face, aquela que não é sobreponível. Devemos reconhecer que os movimentos de libertação feminina são, de modo mais ou menos ambíguo,
portadores daquilo que pertence a toda exigência de libertação, a força do próprio inconsciente, o investimento do campo social pelo desejo, o desinvestimento das estruturas repressivas. E também não se trata de dizer que a questão não é saber se as mulheres são ou não castradas, mas apenas saber se o próprio inconsciente acredita nisso. Não se trata de dizer tal coisa, pois toda a ambiguidade encontra-se precisamente aí, que significa a crença aplicada ao inconsciente. Que é um inconsciente que nada mais faz do que acreditar em vez de produzir. Quais são as operações, os artifícios que injetam crenças no inconsciente, crenças nem mesmo irracionais, mas, ao contrário, muito razoáveis e conformes à ordem estabelecida?